Boa noite, povo de Deus, a paz de Cristo. Em primeiro lugar, estou passando para desejar uma boa noite, uma feliz Páscoa para todos. Faz um tempinho, que eu não entro aqui. Como eu sempre falei nas outras lives, que eu só entro quando o Espírito Santo me incomoda. E hoje eu estava aqui na minha casa e o Senhor tocou em meu coração para entrar ao vivo, gravando essa live. Para começar, eu quero deixar para a meditação dos irmãos o Salmo 121, que fala assim: levanta os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra à tua direita. O sol não te amolecerá de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e tua saída, desde agora para sempre. Amém. Segundo o que o Senhor tocou em meu coração, desde quando começou essa situação de pandemia, um caos no mundo, no Brasil, em São Paulo, eu tenho observado muitas coisas, tenho observado também, às vezes, pessoas gravando live, gravando áudio, aproveitando a situação para trazer apavoramento para o povo, porque a situação é grave, sim, não vou dizer que não é grave, não é isso. Antemão, eu quero deixar claro que eu não estou aqui falando que não é para a gente levar a sério a situação que está acontecendo, o caos no mundo inteiro, porque é bíblico. No livro de Apocalipse fala sobre tudo o que está acontecendo, não só no livro de Apocalipse. Se você comparar, também no livro de Gênesis também fala, porque o que está acontecendo nos dias de hoje é a mesma coisa que aconteceu nos tempos de Noé, em Gênesis, onde a população, o mundo estava corrompido, e Deus estava mandando Noé pregar, e as pessoas não estavam dando ouvido. Da mesma maneira, é agora. Quantas foram as vezes que o Senhor usou seus profetas para pregar, para exortar, e muitos zombaram, não acreditaram? Quantas foram as vezes que Deus usou seus profetas para dizer: não anda dessa maneira, eu quero conserto, eu quero posição, e muitos não deram ouvido. Então, o que eu quero te dizer, Deus está permitindo essa situação para ensinar o povo, nós, não só os outros, a ser mais crente. Então, o que eu quero te dizer, eu não estou dizendo aqui que não é para você levar a sério a história de pandemia, porque o Senhor também deixou as autoridades constituídas nessa terra para que a gente venha obedecer. Se as autoridades dizem que vocês têm que ficar em casa, você não pode estar desfilando na rua ou tem que fechar comércio, se é lei, tem que obedecer. Mas de antemão eu quero dizer também que tem muita situação que está acontecendo, que as pessoas estão aproveitando para tocar o terror. Nem tudo que diz é verdade. Porque como diz aqui no Salmo 21, que nós temos que levar nossos olhos para o monte, de onde virá o socorro. O que eu quero te dizer? Que quando nós estamos com a fé firmada em Cristo, a gente não se desespera, a gente não coloca o medo que a gente tem do coronavírus maior do que a fé que nós temos no nosso Deus. Eu tenho passei por situação na minha vida que era para mim me desesperar, só que Deus me ensinou a ser crente, Deus me ensinou a orar mais, jejuar mais, buscar mais dentro da minha casa. E é isso que o Senhor está querendo do seu povo, o povo não está entendendo. Porque como nos tempos de Noé, muitos não estão dando ouvido ao que Deus está falando, porque na Bíblia está escrito que o evangelho seria pregado e muitos não dariam ouvido, e chegaria um tempo que muitos queriam ter as igrejas abertas e a bater na porta da igreja e não ia encontrar. Esse tempo
É agora. Porque imagina a situação com a porta das igrejas fechada. Muitos que foram evangelizados há uns tempos atrás, que não deram ouvido à voz de Deus. Eu tenho certeza que agora muitos estão procurando as igrejas, batendo na porta das igrejas, para buscar o Senhor e não está achando, não está encontrando. Porque é tempo também da gente mostrar se a gente é crente ou não é, se a gente confia em Deus ou não é. Porque é fácil dizer que confia em Deus quando tudo vai bem. É fácil dizer que você é crente, que você confia em Deus quando você tem as portas do templo abertas todo dia para você ir orar, buscar quando você quiser. Mas o Senhor, muitas pessoas não estão entendendo que o Senhor está criando essa situação, está permitindo para separar os dele nessa terra, quem realmente serve a ele em espírito e em verdade, quem está com o coração contrito ao Senhor. Aonde está a sua fé? Eu pergunto para ti nessa noite. Está no teu medo, está no teu pavor, está no teu coronavírus? Não faça, está no coronavírus, desculpa, você está fazendo do medo que você tem do coronavírus maior do que o poder de Deus para a sua vida, para mim e para a tua vida. Há algo impossível para esse Deus? Eu não estou aqui dizendo que os cristãos, quando eu falo cristão, inclui católico, evangélico. Eu não estou aqui dizendo que os cristãos não podem pegar nenhuma enfermidade. Não, não é isso não. Nós não somos imunes assim não. Mas eu quero dizer, se chegar ao ponto da gente ter qualquer enfermidade, ser acometido por qualquer enfermidade, pode ser coronavírus, câncer, AIDS, nós só vamos morrer se for nosso tempo, nossa hora, porque o nosso Deus é maior do que o coronavírus, do que o câncer, do que a AIDS. Nosso Deus é maior do que o desemprego. Nosso Deus é maior do que a última palavra que o médico diz que não tem jeito, não tem solução. Acorda, povo, acorda. Acorda. O Senhor está permitindo essa situação para que você aprenda a orar mais, buscar mais, jejuar mais, confiar em Deus. Porque não diga que confia em Deus só da boca para fora, porque nessa situação que está acontecendo de pandemia, de caos no mundo inteiro, o Senhor quer ver quem realmente serve a Ele, quem realmente confia nele em espírito e em verdade. A gente está vendo cristãos que diz que está de depressão. Às vezes acontece na vida do ser humano, tem um momento que você tem depressão, já passei por isso. Mas quando você está com a sua fé firmada em Cristo, porque a sua fé, é claro que nós temos que ir para o templo, congregar, ter comunhão com os irmãos, buscar. Mas nossa comunhão com Deus tem que estar aqui em primeiro lugar, no coração. Nós temos que ter Cristo vivo dentro de nós a cada dia. Nós temos que procurar servir a Ele em espírito e em verdade. Porque se fosse assim, muitas pessoas que estão acamadas nos hospitais não seria cristão. Porque não pode ir ao templo, não pode estar dentro das quatro paredes. É tempo de você mostrar que serve a Deus em espírito e em verdade, independente de você estar dentro das quatro paredes ou não. Porque muitos crentes às vezes não tem coragem de buscar, não tem coragem de se derramar diante do altar do Senhor, não tem coragem de se humilhar. E é tempo de se humilhar, nós temos que se humilhar diante de Deus. É isso que o Senhor está querendo e as pessoas não estão entendendo. Porque nós estamos vivendo um tempo que muitos têm zombado do evangelho, até aqueles que usam o nome de cristão, têm brincado com as coisas de Deus, têm profanado as coisas santas, têm subido nos altares para pregar com a vida desconcertada, e isso não tem agradado a Deus. Há tanto tempo que o Senhor usou seus profetas, porque ainda há profeta em Israel. Tem aqueles que têm aproveitado da situação para falar coisas sem nexo, que não tem nada a ver. Mas tem aqueles ainda que o Senhor usa,
em espírito e em verdade. Quanto tempo eu ouvi o Senhor usar vaso para falar que essa situação iria acontecer. Que ia chegar, que ele ia descer com a sua espada na terra. Que ia chegar um tempo que ele realmente ia cobrar do seu povo obediência. Aonde está a sua fé? Eu te pergunto nessa noite. Está no Deus de Israel ou está no coronavírus? Deus, quando Ele quer, Ele abre porta em meio à crise. É isso que Ele tem feito na minha vida, dentro da minha casa. Eu confesso para vocês que eu passei uma situação que quis vir o desespero. E eu lembrei de uma promessa que o Senhor me fez há uns anos atrás. Ele falou: filha, aonde tu for, por onde tu andar, estarei contigo, cuido de ti. Não deixarei te faltar o pão. Eu cuido, eu zelo de ti. E eu comecei a orar, falar com o Senhor, profetizar em cima dessa palavra. Porque o Senhor já nos deu autoridade para profetizar, para pisar na cabeça de serpente, escorpião. Muitas vezes você confia mais na oração do irmão, mas você não confia na sua. O mesmo Deus que age sobre a minha vida, Ele também age sobre a tua. E o Senhor está mandando falar nessa noite para crente aqui. É tempo de despertar para cristão. Como eu disse, não é só os evangélicos, é os católicos. Todos aqueles que dizem que servem a Deus, todos aqueles que dizem que confiam em Deus. Eu quero te perguntar nessa noite, mais uma vez, aonde está a tua confiança? Pare de dar ouvido a tudo que os outros falam. Quando vier palavras negativas, repreenda, porque o Senhor já te deu autoridade para repreender. Não faça do seu medo maior do que a fé que você tem em Deus. Acorda, igreja, acorda, porque levar nome de cristão muitos levam. Eu quero ver ser crente mesmo em meio à prova, em meio à adversidade. Acorda, igreja, acorda. Porque a palavra de Deus também diz que verás a diferença entre o que serve e o que não serve. É chegado o tempo de nós mostrarmos se realmente nós servimos a Deus ou não. O Senhor prova a fé do seu povo na terra. O Senhor prova, nós estamos sendo provados e muitos não estão se atentando para isso. Muitos não estão acordando para a realidade. Muitas vezes a gente passa por situação na nossa vida, eu digo por experiência própria. Porque se depender da nossa vontade, a gente não vai se humilhar para Deus, a gente não vai adorar, não vai jejuar, não vai buscar. Não vai se consertar dos seus maus caminhos. Então o Senhor nos coloca no deserto para forjar nosso caráter, para mostrar que ali Ele está conosco, para mostrar que Ele é Deus, que Ele não é Deus só na hora da bonança, não. Ele é Deus na minha e na tua vida, na hora da adversidade. Em nome do Senhor Jesus, eu quero te dizer que o mesmo Deus que está comigo também está contigo, porque você tem uma força interior dentro de você, da mesma maneira que eu tenho. Eu não estou aqui dizendo que eu sou melhor do que ninguém, não, mas eu estou aqui falando porque o Senhor mandou falar. Eu nem gosto de gravar live, não gosto de me aparecer, mas quando a voz do Espírito Santo fala comigo, eu tenho que obedecer. E nessa prova o Senhor me ensinou a ser mais crente, a ser mais obediente. Como nos tempos de Noé, que o Senhor mandava Noé pregar, o Senhor falava prega, prega, e muitos não davam ouvido, que o Senhor falava que ele ia voltar, que vinha o dilúvio, que ele ia destruir a terra com o dilúvio. O Senhor falava, e muitos não acreditavam. Ele falava que ia voltar com sua fúria. Chegou um momento que o Senhor disse que se arrependeu até de criar o homem, está no livro de Gênesis. Leia em Gênesis 6, 7, a história de Noé, a história do dilúvio, 6, 7 em diante, que vocês vão entender. E muitos desacreditaram, não acreditaram que ia acontecer o dilúvio como nos tempos de hoje. Muitos estão zombando da palavra de Deus, muitos estão zombando dos profetas que falam a verdade, aqueles que pregam em espírito e em verdade.
aqueles que corrigem com amor para o teu próprio bem. Porque tem muitas pessoas que só querem saber de profecia, de chave de carro, de prosperidade. Mas é tempo de surgir os Isaías, Daniel, Jeremias, que prega a verdade, que prega o arrependimento. Porque tem igreja que não aceita a palavra de correção, só quer aceitar que nós venhamos revelar palavras de bênção, prosperidade. Não ajunteis tesouros nessa terra, porque tu não poderás levar para o céu se tu for. Nós temos que ter o suficiente para a gente viver. Mas o povo está deixando a avareza falar mais alto do que a preocupação com a salvação da sua alma. Como nos tempos de Noé, teve o grande dia do dilúvio, e o Senhor destruiu a terra com as águas do dilúvio. Vai ter o dia do Filho de Deus vir na grandes nuvens, buscar, montado em seu cavalo branco, aqueles que se arrependeram em espírito e em verdade, aqueles que praticam a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que o Senhor vai vir buscar só os que é evangélicos, não, sim os cristãos, porque o cristão de verdade não tem placa. Eu costumo dizer que o cristão de verdade, ele não é reconhecido pela placa, ele é reconhecido pela obediência, pelo temor que ele tem a Deus. Desperta, ó igreja, desperta, para de perder tempo com picuinha, fofoca, contenda, com avareza, com disse-me-disse. Para de ficar brigando por bens terrenos, que quando você subir, se você subir, você não vai levar nada. Lá no céu você não precisa de terra, lá no céu você não precisa de casa luxuosa, você não precisa de átrio, você não precisa de casa na praia, você não precisa de nada disso. Eu não estou dizendo que o crente, que o cristão não pode desejar ter o melhor dessa terra, comer o melhor dessa terra, não é isso não. O que eu quero te dizer é que busca primeiro o reino de Deus, que as outras coisas serão acrescentadas na minha e na tua vida. Porque tem pessoa que o Senhor está apertando. Tem acontecido tantas coisas, tudo que você faz dando errado. Porque o Senhor te ama, o Senhor tem um zelo pela tua alma, o Senhor quer que você se arrependa dos seus maus caminhos, que você volte como está, não importa, não tenha vergonha se os amigos vão dizer virou crentinho, virou crentinha, não. Volta para os caminhos do Senhor, até mesmo você que nunca aceitou Jesus, aceita Jesus. Se as igrejas estiverem fechadas, procura um pastor, procura um sacerdote, um cristão, que serve a Deus em espírito e em verdade, perto da sua casa. Fala, eu quero aceitar Jesus em espírito e em verdade. Eu quero me arrepender dos meus maus caminhos. Não importa o que você fez. Se você traficou, roubou, matou, se prostituiu, não importa. O que importa é que a partir de hoje você será uma nova criatura. Se o Senhor está permitindo você passar essa situação, tudo dando errado na sua vida, é por amor a ti, por amor, por zelo à tua alma, porque tem muitos que o Senhor não abre mão. E o Senhor está mostrando que sem Ele você não vai conseguir, sem Ele você não vai chegar a lugar algum. Dá ouvido à voz de Deus, porque para o Senhor falar conosco, Ele não precisa usar vasos para chegar na sua frente fazendo barulho, não. Ele fala através da sua palavra, Ele fala na calmaria, Ele fala no fogo, Ele fala no vento, Ele fala numa simples conversa. E o Senhor está falando contigo há muito tempo, você não está entendendo. O Senhor está mandando você ir para a direita e você está indo para a esquerda. O Senhor está falando para não olhar para trás e você está igual a mulher de Ló, está olhando. Porque quando nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos. E eu vou falar porque o Senhor está tocando em meu coração para falar. Tem pessoas aí, tem pastores, pessoas que são constituídos pastores que são orgulhosos, que acham que já está com a salvação garantida. Nenhum de nós podemos garantir, mas o Senhor está mandando falar. Arrepende-te, porque eu não tenho me agradado com as tuas obras. Eu tenho visto tudo. O homem pode não ver, mas eu estou vendo. O Senhor está falando com pessoas aqui que Ele está vendo tudo, Ele é dono de tudo, Ele vê tudo, Ele sabe tudo. Você pode fazer algo debaixo de 7 capas, escondido, às escuras, mas os olhos do Senhor estão em toda parte. O Senhor está vendo
tudo. Porque tem cristão que está tão cego espiritualmente falando, que o Senhor está falando a cada dia, está falando pela sua palavra, está mostrando por várias maneiras, e a pessoa não está entendendo, está falando, Deus não está falando comigo, Deus não está me mostrando nada. Sabe por que você não está conseguindo reconhecer a voz de Deus que fala com você? Porque você não está tendo mais intimidade com Deus como antes, como você tinha. Porque você não está mais sensível ao Espírito Santo. E sabe como que nós se achegamos mais a Deus? Quando a gente se humilha, a gente ora, a gente busca, a gente paga preço. Porque a palavra de Deus diz que nós não temos que andar ansiosos quanto o dia da manhã. Porque nem as aves do céu nem as aves do campo têm que se preocupar com seu sustento. Quanto mais o servo que paga preço é obediente. Se nós somos obedientes, porque temer? Não teme essa situação que você está passando. O Senhor só quer apenas que você busque mais a Ele, tenha intimidade com Ele. Se arrependa dos seus maus caminhos enquanto é tempo. Se arrependa em espírito e em verdade, não se arrependa da boca para fora não. E eu quero te dizer, busque ainda hoje, coloque o joelho no chão, é na sua casa, você que está ouvindo aqui o que o Senhor está mandando falar. Porque o mesmo Deus que fala comigo, Ele também fala com você. O mesmo Deus que me ama, que me escolheu, Ele também te escolheu. Fale com o Senhor, se humilhe, se arrependa dos seus maus caminhos ainda hoje. Porque não é todo mundo que leva o nome de cristão, que está fazendo a vontade de Deus. Porque tem muitos aí que acham que está fazendo a vontade de Deus, mas o Espírito Santo de Deus tem se entristecido com eles. Muitos estão cegos. Porque se a palavra de Deus diz que nós temos que ver a diferença entre o que serve e o que não serve, faça a diferença, mostre a diferença. Quer ser abençoado, pague preço. Quer ser abençoado, obedeça. Sirva ao Senhor em espírito e em verdade. Porque vai chegar o momento que o Senhor vai cansar. Porque o Senhor dá muitas chances se você não quer, o Senhor abre mão de ti. Eu tenho aprendido que chega um momento que a gente fica nas mãos de Jesus. Enquanto a gente está na mão de Jesus, Ele está intercedendo pelo Pai, por nós. Mas chega um momento que o próprio Deus fala para o filho dele: filho, agora deixa nas minhas mãos. Porque enquanto nós estamos na mão de Cristo, nós estamos dependendo das misericórdias dele. Porque em muita situação o Senhor não agiu ainda com a mão forte, porque Jesus tem intercedido por nós. Mas vai chegar um momento que o próprio Deus vai falar: filho, tira as tuas mãos, deixa agora nas minhas mãos. Estar nas mãos de Deus é maravilhoso. Mas Ele é o dono do bem, mas Ele também permite a correção. Ele permite o cajado. Quantas as pessoas que brincam, que o Senhor tem falado, tem enviado seus profetas, tem falado através da palavra. Não brinca com o meu nome, não brinca com o meu evangelho, não brinca com as coisas santas. E as pessoas têm brincado. Sabia que Deus também se ira? A ira também pertence ao Senhor, a justiça também pertence ao Senhor. Porque no momento que o Senhor falar para Jesus: filho, chega, deixa nas minhas mãos, aí Ele vai entrar com justiça. E quando o Senhor nos aperta. É bom quando a gente está na mão de Deus para ser cuidado, mas quando a gente está na mão de Deus para ser apertado, espremido, a gente geme, a gente chora. Eu sei o que eu estou falando, porque eu já passei por esse processo. Eu tive que chorar lágrimas de sangue para mim entender que de mim o Senhor não abre mão, que do chamado o Senhor não abre mão. Da mesma maneira com você.
queira estar nas mãos de Deus para ser abençoado, não para ser exortado. Porque o Senhor, quando Ele quer, Ele é implacável, Então se arrependa enquanto é tempo. Se arrependa dos seus maus caminhos, porque às vezes tem pessoas que têm vergonha de confessar seu pecado, tem vergonha de se colocar no banco e dizer: eu não estou apto para fazer a obra de Deus. Tem vergonha de admitir seu erro. Mas Jesus ama aqueles que se arrependem em espírito e em verdade. Se arrependem em espírito e em verdade. Enquanto o Senhor estiver te dando uma chance. Eu já ouvi falar tantas histórias, até conheço pessoas que o Senhor cansou de dar chance, de permitir o filho dele cuidar, pedir misericórdia. E o Senhor permitiu Satanás ceifar a vida dessas pessoas. Não é história de carochinha, não, é verdade. Não é difícil servir a Deus em espírito e em verdade. Não é difícil deixar para trás uma vida de pecado. O que esse mundo tem? Os prazeres desse mundo tem de bom para nos oferecer? Nada. Nada. Quantos fizeram plano de estar nessa Páscoa viajando, farreando? E olha a situação que Deus permitiu. Porque muitos não têm nem temor ao que é realmente o significado da Páscoa. Nunca tiveram temor. E o Senhor permitiu essa situação para as pessoas ficarem em casa refletindo mais no significado da Páscoa. É tempo de procurar amar o próximo como a si mesmo. É tempo de colocar sua fé acima do seu medo. E eu encerro por aqui, porque foi até aqui que o Senhor mandou falar, até aqui que o Senhor me usou. Eu peço que o Senhor nos abençoe em espírito e em verdade. Que o Senhor venha nos abençoar. Mas para você ser abençoado, você tem que obedecer. Amém? Uma ótima noite para todos, em nome de Jesus.